E aí, gente, bem-vindo a mais um podcast Rabisco, podcast do canal Diversão e Arte. Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. E hoje a gente tá com um convidado aqui super especial, que é o Gustavo Henrique Rossi Santos, ou Gustavo Rossi. Gustavo também tem um podcast, ele fala muito sobre cinema, ele é um estudante, praticamente um profissional de jornalismo, né, que ele tá em vias de se formar um jornalista, e eu trouxe ele para conversar um pouquinho sobre essa trajetória e essas escolhas pelo caminho de um profissional que escolheu, né? Eu acho muito interessante a gente pensar o que nos motiva, né? O que escolheu o cinema, escolheu esse contato com a arte, essa construção desse olhar para a crítica. Então, falar um pouquinho sobre essa trajetória. Primeiro, Gu, queria agradecer sua presença aqui e a sua disponibilidade, e queria então começar perguntando o seguinte: você é um estudante de jornalismo, né? Na verdade, eu considero praticamente um jornalista formado, porque você está em vias aí, mês que vem você já é um jornalista com formação, né? Formação acadêmica, mas você já vem de uma experiência interessante, tem um podcast em que você fala sobre cinema, constrói críticas que são muito interessantes. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa sua trajetória até encontrar o campo da crítica, e também aproveitasse, claro, para indicar o seu podcast aqui pro pessoal. O que eles vão encontrar no seu podcast? Eu, desde pequeno, fui muito fã de filmes. E todos os filmes que eu era fã, eu gostava muito de saber sobre. Eu não queria só o saber superficial. Eu não queria só ser um fã superficial. Quando eu entrava para ser fã ou espectador de alguma coisa, e eu realmente gostava dessa coisa, eu sempre gostei de entrar de cabeça. E a crítica me trouxe essa possibilidade. Isso tudo começou na época que eu comecei a assistir Game of Thrones, em 2017. Foi quando eu descobri que eu queria fazer parte disso. Eu comecei a assistir a série e eu achei canais que falavam sobre essa série, porque eu sempre procurei saber mais sobre, porque eu comecei a ficar muito fã e eu realmente gostei. Aí eu conheci o canal da Carol Moreira, que tem um canal no YouTube, o canal da Mikan, que é a Milian Castro, também tem um canal. Eu conheci o Omelete, eu conheci o Jovem Nerd, tudo nessa mesma leva aí, e eu me aprofundei. E eu comecei a entender que tinha esse mundo da crítica, que realmente não era uma coisa banal, era uma coisa embasada, era uma opinião que vinha de um conhecimento teórico, de conhecimento técnico, de um conhecimento prático, de quem tinha assistido muita coisa. E eu pensei, por que não eu? Entendeu? Foi basicamente essa minha trajetória para entrar no mundo da crítica. O meu podcast é um gole de crítica, para quem quiser conhecer. Vou encontrar lá um cara que tá tentando desmistificar um pouco esse mundo da crítica. Eu não quero ser o cara chato. Eu quero ser o cara que vai levar essa parada para todo mundo de uma forma muito mais, talvez, descontraída, de uma forma fácil de entender. Legal, interessante. E me fala uma coisa, Gus, na sua opinião, qual que é a importância da formação para o crítico de cinema? Colocando assim na mesa, qual que é a importância da formação para o crítico? Para mim, a importância da formação para o crítico de cinema se baseia em 50% e 50%, sabe? Entre a formação teórica, a formação de um curso, e os outros 50% seriam a experiência, mas não são 50% e 50% como uma coisa banal, como o 50% de chance de dar certo, não é basicamente assim que eu vejo. Eu vejo mais como dois pilares, sabe? Sem o qual até dá pra você sustentar, mas a sustentação correta, a sustentação mais firme, mais forte, vem dos dois pilares trabalhando juntos. Até porque eu acredito que você só gostar muito de filme e assistir filmes não rola. Porque, assim, a teórica da crítica de cinema, a teórica do curso e etc., que eu ainda pretendo ingressar, é o que te dá o embasamento de saber fazer. E eu acredito que o saber fazer, o saber como funciona, saber como aquilo é feito, é muito importante. Não só gostar muito de filme e ter visto vários. O estudo também é muito importante. Não que ver filmes não seja um estudo, mas como eu disse, é saber como fazer, saber como funciona.
Isso é muito importante para o mundo da crítica, porque se você não souber como aquilo funciona, a sua opinião pode ser muito facilmente cortada ou quebrada por um outro argumento. Entendeu? E quando você tá debatendo com profissionais como diretores ou roteiristas, etc., e você acaba criticando negativamente o trabalho deles, qualquer opinião mal feita pode ser prejudicial. Perfeito. E aí, assim, tentando, mais difícil, né? Fazer projeções de futuro, que é quase impossível. Mas o que você acha que vai ser do campo cultural e especificamente do cinema depois da pandemia? A forma do público se relacionar com o cinema muda? Olha, eu acredito que a grande maioria das coisas muda permanentemente depois desse período todo. O campo do cinema já vinha ganhando força, o serviço de streaming, como principalmente a Netflix, apesar de eu achar que a Netflix ultimamente tem perdido força pela chegada de outros streamings com mais variedade, mais conteúdos não só exclusivos, porque a Netflix tem focado muito no conteúdo exclusivo, e isso é bom para termos de lançamento de filme, claro, mas para recepção de público, você ter filmes de sucesso, blockbusters, etc., a Netflix vem perdendo um pouco disso, pelo menos aqui no Brasil. E eu acredito que vai mudar sim, até porque o próprio Oscar disse já que pro ano que vem eles vão começar a aceitar filmes só de streaming, que não foram pro cinema. Eu acredito que era uma ideia que eles já vinham processando, mas com a questão da pandemia isso cresceu muito na visão deles, e agora eles vão começar a botar isso em prática. E a forma do público se relacionar com o cinema já vem mudando, apesar de eu ainda ser muito fã da sala de cinema. A gente sabe que hoje isso tudo já mudou um bocado antes disso tudo da pandemia começar, mas a questão do público se relacionar, eu acredito que realmente vai influenciar também bastante, porque você vai estar em casa agora e vai ter filmes grandes, inclusive, grandes estreias que vão direto pro home video e não vai ter como escapar. Apesar de eu ainda acreditar que a sala de cinema seja a maior fonte de inspiração para isso. Tem diretores que fazem filmes pensando na sala de cinema, fazem filmes pensando para isso. Eles não fazem filme pensando que vai passar no cinema, mas eu quero vender muito DVD, eu quero que a Netflix venda muita assinatura porque eu fiz o filme e tal. Não, eles querem os filmes. O Martin Scorsese ainda é um desses caras, o Quentin Tarantino é um desses caras ainda, e são diretores de uma já tida como geração mais ultrapassada, mais antiga, mas eles ainda são muito influentes nesse mundo de cinema. Então eles ainda fazem os filmes deles para sala de cinema, preferencialmente ou exclusivamente, principalmente para sala de cinema. E é isso que eles querem buscar ainda. Então eu acredito que sim, vai mudar, mas vai ser um processo longo de processar, mais longo para processar na cabeça das pessoas do que para executar no prático, que é o que já está acontecendo e vai continuar acontecendo, ainda mais depois da pandemia. Muito legal, obrigadíssima, Gustavo, pela sua presença aqui no nosso podcast. Gustavo Rossi é um crítico de cinema, um jornalista, com um olhar super interessante e muito cheio de novidades. É um olhar que traz as várias possibilidades da gente olhar para o campo do cinema, da arte, da cultura. Então, obrigadíssima, Gustavo, pela sua presença aqui. Eu queria passar a bola pro Dinho e pro Tom. E aí, o que vocês acham dessa história toda? Como é que vocês veem esse campo da crítica? Como é que vocês veem esse universo do cinema? Dinho também transita muito pelo cinema, né, Dinho? Qual é a pegada aí? Qual que é o olhar de vocês pra isso? E aproveitando, que dicas vocês trazem pra gente nessa história toda de quarentena, arte, e o que a gente pode indicar pro pessoal? Fala aí, galera do Rabisco Podcast. Oi, Bia. Oi, Tom. Oi, galera. Eu sou o Dinho e vamos lá. Olha só, Bia, que tema super interessante você trouxe. Falar de cinema, de crítica de cinema. Cinema que é a minha paixão. Não é a sétima paixão como sétima arte, é a minha primeira paixão, na verdade. Eu comecei no cinema muito cedo, ali no meu começo, meio da adolescência, final dos anos 90, com o Zé do Caixão, José Mojica Marins. Ele foi meu professor, meu primeiro contato com o cinema.
E a forma dele fazer cinema sempre foi muito admirável, né? Ele fazia um cinema muito manual, uma coisa muito com poucos recursos, enfim, era uma coisa muito, muito bacana de acompanhar. E ele faz parte dessa minha história e foi onde começou a minha paixão pelo cinema. E um dos cinemas que eu mais amo, além do cinema brasileiro, eu gosto muito do cinema brasileiro, eu admiro muito o cinema brasileiro, eu vejo tudo que eu posso do cinema brasileiro, tudo que é produzido, tudo que eu gosto, às vezes o que eu não gosto, enfim, mas eu tô acompanhando para poder ter entendimento do momento que o cinema está, desde o cinema novo, o fim do cinema, enfim, todas as etapas do cinema nacional. Eu gosto de conhecer e ver o que está sendo produzido. E tem muita coisa boa mesmo acontecendo no cinema nacional. Mas a minha segunda paixão no cinema, claro, o cinema francês, que eu gosto muito, e agora despertando para o cinema espanhol, já que os serviços de streaming estão abrindo mais ainda a nossa facilidade de ter acesso a filmes de outras culturas, de outras naturalidades. E isso é magnífico para mim, poder ver outros cenários cinematográficos, além dos tradicionais francês, italiano e o primeiro americano, que às vezes a gente até se confunde como se fosse um cinema não americano, norte-americano na verdade, mas que fosse nosso, e não é na verdade. Ele é norte-americano, é o método deles, é o jeito deles que a gente se acostumou até como seria o que seria o cinema, mas o cinema é muito mais amplo do que o mercado norte-americano, né? Muita coisa acontecendo de boa pelo mundo. Então aí os serviços de streaming nos mostrando isso. E Bia, já que o tema foi crítica, já falando sobre críticas de cinema, uma pessoa que eu sempre admirei bastante, que foi Rubens Edward Filho, pelas críticas de cinema que ele fazia do Oscar, na Globo, no TNT, eu sempre acompanhei muito e sempre admirei o trabalho dele e tive a honra de assistir um filme ao lado dele. Inclusive Bia Amsterdam estava comigo nesse dia lá no filme do Sátyrus, A Filosofia na Alcova, na estreia lá para jornalistas. Nós estivemos juntos e foi uma grande honra poder compartilhar esse momento com ele, que infelizmente partiu há pouco tempo, assim como José Mojica Marins também partiu há pouco tempo. Enfim, são boas memórias, boas lembranças. E falando em crítica, a minha indicação vai para o canal Diversão e Arte. O canal Diversão e Arte trouxe nos seus últimos bate-papos justamente a temática da crítica da arte, crítica da cultura, crítica de teatro, os críticos falando, e tá muito interessante. Então acho que a galera pode conferir lá no site do canal diversãoearte.com.br. Na aba de bate-papos você pode conferir ali os últimos bate-papos que nós tivemos e todos os bate-papos também que já rolaram no canal, mas os últimos, que são esses justamente com críticos, e que vale conferir porque você conhece o trabalho do crítico. Às vezes a gente imagina o crítico, o cara que fala mal, né? O crítico é o cara que apenas fala mal, mas não, é muito mais que isso, é muito mais análise, é muito mais conhecimento, é muito mais entendimento do que simplesmente torcer o nariz. Então vale conferir, e essa fica a minha dica lá no site do canal diversãoearte.com.br. Quero que vocês confiram lá. E eu vou ficando por aqui e jogo a bola para ti, Tom Miranda. Diz aí, Tom, como estás? Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda, tudo bem com vocês? Oi Bia, oi Dinho, como é que vocês estão? Bom, eu vou direto para as minhas indicações dessa semana. E as minhas indicações dessa semana são 3 literaturas musicais. 2 desses livros eu já li e um eu estou lendo. Eu comecei a ler essa semana, mas já estou apaixonado pela escrita deste livro. Bom, o primeiro que eu quero indicar para vocês é Rita Lee, uma autobiografia da Globo Livros. Bom, é a biografia de ninguém mais, ninguém menos do que a rainha do rock brasileiro. Bom, é uma delícia você poder viajar na escrita e nas histórias que a Rita Lee conta nesse livro sobre sua vida, sobre sua trajetória, sobre como ela conheceu Roberto de Carvalho através do Ney Matogrosso. Enfim,
são coisas muito deliciosas de... E se você não conhece a obra da Rita Lee, você acaba embarcando através do livro e ficando com vontade de ouvir as canções que Rita Lee gravou. Bom, o segundo livro que eu quero indicar é o Estação Brasil, Conversas com Músicos Brasileiros, da Violeta Waichenbaum. É uma escritora e crítica argentina, que ela fez uma série de entrevistas com artistas brasileiros, músicos brasileiros, e de uma forma assim muito gostosa as perguntas e as respostas, que você acaba conhecendo um pouquinho mais desses músicos, desses grandes ídolos brasileiros. Para você ter uma ideia de quem que ela entrevistou, os nomes são Caetano Veloso, Rita Lee, Arnaldo Antunes, o Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Adriana Calcanhoto, o grande Tom Zé, o grupo Mais Dois, que é formado pelos músicos Domênico Lancelotti, Alexandre Cassim e o Moreno Veloso. Também fez entrevista com o maravilhoso Chico Buarque, Marisa Monte, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia e o Carlinhos Brau. Bom, é imperdível esse livro, tá? É da editora 34. O livro. E o último livro, que é o que eu estou lendo, que eu comecei a ler, é um livro antigo, que há muito tempo que eu queria ler, e não sei se é fácil de encontrá-lo, mas é um livro chamado Noites Tropicais, Solos, Improvisos e Memórias Musicais, do grande Nelson Motta, tá? O Nelson Motta escreveu esse livro e ele conta os bastidores da música brasileira, né? Nelson Motta dispensa comentários, né? Porque ele, além de crítico, ele é um grande produtor musical, um compositor de mão cheia, que teve nos bastidores e na produção musical de uma boa parte da história da música brasileira, né? E, bom, o livro, sem falar que o Nelson Motta escreve bem pra cacete. Então é uma delícia de ouvi-lo, né, quando a gente vê ele nas entrevistas, e é uma delícia maior ainda de lê-lo. Então, ficam aqui as minhas 3 dicas. Rita Lee, uma autobiografia, da Globo Livros. A Estação Brasil, Conversas com Músicos Brasileiros, da Violeta Waichenbaum, da editora 34, e Nelson Motta, com Noites Tropicais, Solos, Improvisos e Memórias Musicais. Tá bom? É isso. Um grande beijo pra vocês e até semana que vem. Abreijos. Você ouviu o Rabisco Podcast. Nossos programas, eles são sempre publicados às sextas-feiras e você os encontra na Anchor e no Spotify. Nossos programas audiovisuais você encontra no youtube.com/diversão arte. E siga-nos no Facebook e no Instagram, no @canal Diversão e Arte. Você encontra todo o nosso conteúdo no nosso site, canaldiversãoearte.com.br. O Rabisco Podcast conta com a apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboração, Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução, produtora WB. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Produção e comunicação livre e independente sobre o contexto cultural brasileiro. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.